Pessoal, mais uma revisão aqui do ensino médio, utilizando esse material produzido pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, né? Tratando ainda do tema soluções. Nesse caso, mistura de soluções, tá certo? Mas no caso é mistura de soluções de mesmo soluto, né? Então, evidentemente, não há reação, né, entre as espécies que são misturadas, né? Porque como nós já vimos, quer dizer, você trabalha normalmente, né, com soluções nos laboratórios de química, e você pode preparar uma solução a partir do zero, digamos assim, pode obtê-la por diluição, né? Tem um outro vídeo aqui no canal sobre isso, e você pode obter por mistura de soluções, né? Lembrar que uma solução é uma mistura homogênea, né, de duas ou mais substâncias. Grosso modo, homogêneo quer dizer que, olha, a olho nu ou mesmo ao microscópio você não conseguiria distinguir, né, quem é o soluto, quem é o solvente, né? É claro que se você conseguisse descer a escala aí atômica, molecular, você conseguiria diferenciar um do outro, por óbvio, né? Mas vamos lá. Soluto é a substância que é dissolvida, né? E solvente é a substância que dissolve o soluto. Normalmente vai ficar bastante claro quem é o soluto e quem é o solvente, né? Se eu dissolver sacarose em água, cloreto de sódio em água, evidentemente o sólido aí é que é o soluto, né? Tipos de solução, pode ser sólida, pode ser líquida ou pode ser gasosa, né? As ligas metálicas como essa, né? Bronze, cobre mais estanho, né? O latão, cobre mais zinco, enfim, né? Ouro 18, né? Que é ouro mais prata, ou prata e cobre, são exemplos típicos de soluções sólidas, né? Solução aquosa é quando o solvente é água, né? Daí aquosa. Diluído e concentrado, né? São termos um tanto relativos, um tanto subjetivos, né? Mas enfim, concentrada é quando você tem uma relação soluto-solvente relativamente elevada, né? E diluída quando essa relação é menor, né? Quando você tem uma menor proporção aí soluto-solvente. Bom, no caso aí de mistura, né, de soluções, né, nós temos duas soluções, duas misturas homogêneas e continuaremos tendo ao final, evidentemente, uma mistura homogênea, né? Teremos ainda soluções, tá certo? Então, uma animação aí na sequência. Um exemplo, né, de mistura homogênea e de mistura heterogênea, né? No caso, a mistura homogênea é uma solução, né? Um exemplo é de mistura homogênea, né, que é uma solução, uma mistura heterogênea, água mais óleo, né, que não se misturam, inclusive, por conta da diferença de polaridade, né? Então, uma solução, né, para reforçar a definição, é uma mistura homogênea, né? Uma mistura homogênea. Apresenta, portanto, uma única fase, né, e tanto ao olho nu, ao microscópio óptico que fosse, você não consegue distinguir aí quem é o soluto, quem é o solvente, uma vez produzida a solução, né? Então, uma solução é, por definição, uma mistura homogênea de uma substância, que eu vou denominar de soluto, dissolvida numa outra, que eu vou chamar de solvente, né? No caso, as misturas heterogêneas, é o exemplo que aparece aí no slide, né? Eu vou ter duas ou mais fases, né? No caso da água e óleo, eu vou ter duas fases. Nesse caso aí, você promoveu a formação de um precipitado, né? Provavelmente algum sal de cobre aí pela cor, né? Azul, enfim. O precipitado se separa, né, do restante da solução, enfim, é uma mistura heterogênea, não é uma solução. Bom, como fazer uma mistura de soluções, né? Você vai tomar alíquotas de diferentes volumes de cada uma das soluções, na quantidade que você desejar, em função, né, da concentração dessas soluções, e vai misturá-las, né? Homogeneizá-las, né? E ele tenta dar alguns exemplos aí de misturas de soluções, né? Exemplos do cotidiano, né? Enfim, a famosa caipirinha, né? Suco de limão mais cachaça, café com leite e por aí vai. Alguns exemplos do cotidiano de mistura aí de soluções, né? Bom, numa mistura homogênea, de novo, né, você só tem uma fase, uma mistura heterogênea, duas fases. Uma mistura heterogênea não é uma solução, né? Por definição, uma solução é uma mistura homogênea, tá certo? Uma mistura homogênea, né? E aí, então, bom, um pouco mais sobre mistura de soluções, né? As misturas podem ser feitas com soluções de mesmo ou diferentes solutos. Perdão, com solutos, né? Soluções de mesmo soluto ou de solutos diferentes.
E aí, no caso, se for uma solução de solutos diferentes, é preciso considerar se há ou não reação entre eles, né? Bom, a relação que vai nos fornecer a concentração da solução resultante das misturas é C1V1 mais C2V2 igual a C3V3. No caso, aí, as expressões, as equações já estão colocadas em função da concentração final, né? Tá certo? Então, C1V1 mais C2V2 igual a C3V3. Mistura de soluções solutos diferentes. Nessa mistura é comum quando misturamos, por exemplo, base com ácido, etc. Né? É preciso verificar, no caso, se há reação ou não. É claro que se você misturar a solução de um ácido com a base, haverá sim reação, né? A reação de neutralização, com certeza. Bom, em se tratando também de mistura de soluções de solutos diferentes, né? Se houver reação química, é preciso verificar se os dois solutos estão em quantidade suficiente para reagir, consumindo-os completamente ou não, né? Se haverá um reagente limitante ou um reagente em excesso. E se os dois solutos estão em quantidades diferentes, nesse caso, evidentemente, né? Haveria aí, né? Um reagente limitante e um reagente em excesso. E aí, então, um pequeno problema, né, de múltipla escolha, com a resposta correta já colocada, né? Lembrar que a equação, né, utilizada é aquela, né? C1V1 mais C2V2 igual a C3V3. Né? Ou nesse caso aí o autor preferiu representar por C' e C duas linhas, né? Enfim, tá certo? E lembrar que o volume final vai ser a soma dos volumes das duas soluções que você misturou, tá certo? Mais um exemplo aí, exemplo 2, né? Mais um problema de múltipla escolha, tá certo? Só parar o slide e refazer as contas aí. Bom, e aí dois probleminhas, né? Enfim, a título de exemplo, né? Mas no caso é uma solução de hidróxido de cálcio, número 1, com a solução de ácido nítrico. Então haverá certamente reação, né? Da mesma forma que no segundo caso, uma solução de hidróxido de sódio com uma solução de HCl, por certo que haverá reação, né? É preciso considerar isso, tá certo? E aí mais dois problemas, né? Uma reação ácido-base de novo, no número 3, né? E uma reação ácido-base de novo, no número 4. Né? Lembrar que a única reação que acontece, na verdade, é H+, mais OH- produzindo água, né? H+ e OH- reagem na proporção 1:1 em mol, produzindo água. 1 mol de H+, mais 1 mol de OH- resulta em 1 mol de água. E aí, de novo, uma outra mistura em que há reação, né? De novo, uma reação ácido-base, né? Um ácido forte com uma base forte. Né? Mas, enfim, só fazer as contas. Né? Um desafio aí que foi colocado, né? Preparar uma solução. Se você tiver nitrato de prata, né? Você vai verificar que ao acrescentar o nitrato de prata, os íons prata reagem com os íons cloreto e há a formação então de cloreto de prata, que é um sólido não solúvel e separa ali da solução. Tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo.